O presidente Jair Bolsonaro declarou em entrevista nesta quarta-feira que a Petrobras poderia ser privatizada hoje, porque não colabora com nada. A fala surge em meio aos reajustes dos combustíveis da Petrobras. Aspas. Qualquer nova alta, a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil e, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Fecha aspas. O presidente ainda voltou a afirmar que não tem ingerência sobre a Petrobras. Aspas mais uma vez. Muita gente me critica como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre desse problema. Fecho aspas. Na noite de terça, em outra entrevista, o presidente já havia feito críticas à estatal após o reajuste no preço dos combustíveis promovido pela empresa semana passada. De acordo com ele, a Petrobras cometeu um crime contra os brasileiros. É com esse destaque que a gente abre, então, a edição desta quarta-feira, indo direto a Brasília, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É impagável mesmo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Seja bem-vinda, Cris. E um abraço à Ana, que não participa hoje. Olha, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro tem razão. Se é estatal, o governo tem que controlar e, evidentemente, em nome de uma gestão pública. É impagável o preço atual dos combustíveis e ainda mais projetando aí para frente. Desta forma aí, a Petrobras vai colocar a gasolina em R$10 logo, logo. E a lógica? O presidente reclamou. Se o preço do barril do petróleo chegou a quase $140, 139 mais alguma coisa, e isso justificou o aumento do preço da gasolina e do diesel, se caiu para menos de $100, qual é a lógica? O preço dos combustíveis caírem também no Brasil e isso não vai acontecer. A constatação do presidente, ele falou numa entrevista recente, que ele até foi informado um dia antes do valor, dos novos valores dos combustíveis, do reajuste. E ele falou, dá um tempo, porque estão votando no Congresso Nacional um projeto muito importante. E a resposta foi não, vamos fazer imediatamente. E assim foi feito. Não é crime transferir esta responsabilidade de informação ao presidente da República. O crime seria ele usar esta informação para ganhar dinheiro, para dar prosseguimento a investimentos no mercado financeiro. Ele é o governo. E a constatação do presidente é de ordem prática. Se a Petrobras não pode agir de forma no pensamento do país, dos brasileiros, para que ficar com essa estatal no caixa do governo? Agora ela está dando lucro, mas se der prejuízo é o governo que tem que pagar, né? Então é melhor que transfira mesmo logo tudo de vez para a iniciativa privada. E aí o governo ficaria com o controle geral na regulamentação. A regulamentação, inclusive, do processo de preços, porque trata-se de uma empresa que detém o monopólio em setores estratégicos, que é de combustíveis. Veja bem, a estatal Petrobras, ela já é considerada privada, está com o capital aberto na Bolsa de Valores. Como tal, tem que seguir regras, e regras rígidas, inclusive na definição de normas, de funcionamento da estatal, de informações de relevância e principalmente de gestão. O governo brasileiro teve que pagar uma multa altíssima de bilhões de reais lá nos Estados Unidos, quando acionistas entraram lá na justiça diante da roubalheira que houve aqui no Brasil. Então, veja bem, a Petrobras e o governo brasileiro foi roubado duas vezes. Foi roubado no momento da retirada dos recursos e depois os acionistas acabaram entrando na justiça e iriam ganhar. Daí a ideia do governo de fazer o acordo, e houve o acordo, né, de pagar logo e pronto, para se ter uma ideia. A Petrobras, como disse o próprio presidente Jair Bolsonaro, não é aquela coisa romântica, o petróleo é nosso. A Petrobras não é nossa. A Petrobras é deles, dos funcionários, dos diretores, do presidente. O presidente foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lula e Silva não é mais indicado do presidente, ele é suficiente, autossuficiente, né? Ele que manda, mas não é o governo que nomeia a diretoria da Petrobras? E se nomeia, foi nomeada
diante de uma linha de governo, de uma tendência eleita nas urnas. Mas não, a Petrobras ganhou asas e voou levando todo o capital nosso, todo o dinheiro do governo, todo o dinheiro público. E hoje, o melhor emprego do Brasil é presidente da Petrobras. Salários astronômicos, aviões intercontinentais. Ele entra no avião, vai para onde quiser, não tem que dar satisfação a ninguém. Cartão de crédito corporativo sem dar explicações. Alguém já viu matéria? Ah, o cartão corporativo da Petrobras esse ano foi tantos milhões. Ninguém sabe. Mas a empresa, ela tem capital público, teria que dar satisfações. Houve luta de anos. A Petrobras não queria dar satisfações ao Tribunal de Contas da União. Precisou entrar na Justiça para que ela fosse controlada pelo Tribunal de Contas da União. Entra dinheiro público na Petrobras, sim. A Petrobras, apesar deste elan, desta ideia de que é privada, não, é uma empresa estatal. Então, se é assim, é hora de colocar a transparência no processo e privatizar de vez a estatal e deixar diretores, funcionários e tudo mais seguindo a realidade dura da iniciativa privada, com seus lucros, prejuízos, ônus e bônus, né? Então, essa é a realidade. Está na hora de passar a limpo essa empresa. E outras estatais também. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade. Cristina Grêmio, seja bem-vinda. Mestre Augusto Nunes. Aguardando a ilustre participação do grande Alexandre Garcia. Um beijo para Ana Paula Henkel. Um abraço a todos. Olha, em termos de política de governo, o que está dado, até aqui, sem sustos, até onde a vista alcança, é que não há intervenção na política de preços de combustível, ponto. Não adianta tentar traduzir as falas do presidente como tentativa de interferência no preço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não houve, e até aqui a gente pode dizer que não há nenhum sinal de que haverá intervenção artificial, como se fazia, por exemplo, no governo Dilma em relação ao Banco Central. A gente sabe que a taxa de juros, a Dilma Rousseff, né, vocês lembram bem da figura, da capacidade, ela intervinha e influía diretamente na taxa de juros. Isso não acontece mais, o Banco Central é autônomo, a diretriz do governo, portanto, não é uma diretriz intervencionista populista e não há esse tipo de ação. O presidente está fazendo uma tomada de posição política e ele, evidentemente, que está vocalizando o desejo de toda a sociedade que já entendeu que não é correto, que não é idônea a esta empresa Petrobras, por mais que ela tenha sido recuperada nos últimos anos. O presidente Pedro Parente, em 2016, 2017, a empresa que estava na lona pelo assalto que sofreu, após o assalto que sofreu, ela foi sendo recuperada, mas é uma empresa suscetível de intervenção política, é um universo farto para interesses particulares e, evidentemente, que numa conjuntura de crise internacional, de guerra e pressão sobre combustíveis, é claro que quem quer conduzir a privatização dessa empresa, que o país tem que caminhar para isso, não existe projeto mais viável e decente com a Petrobras sendo uma empresa pública, porque a gente já sabe para que ela pode ser usada e mesmo ela regenerada, recuperada, digamos assim, ela é um planeta, é a Petrossauro. Então, tem essa tomada de posição. Agora, sobre o preço dos combustíveis exatamente, especificamente, e a curto prazo, curtíssimo prazo, o governo federal está fazendo a parte dele, que é desoneração, né, no PIS/COFINS, a gasolina, do diesel, e encaminhando para a gasolina, e tentando, junto com o Congresso, conter o ICMS progressivo, que é
onde os governadores, os governos de Estado têm surfado em arrecadação absolutamente indiferentes ao período de sacrifício e, evidentemente, às políticas de austeridade fiscal que o país tenta implantar a partir da esfera federal.